Obrigado, Jesus. Você pode sentar, amado. Pode tomar o seu assento, seu lugar. Uma boa noite aos irmãos. Boa noite também a você que está em casa, que nos acompanha pelo Facebook, pela página da Missão Carismática Brasileira, né? Glória a Deus pela tecnologia. Hoje a internet, através da internet, o Evangelho, ele alcança lugares onde ainda não alcançava, né? Então, glória a Deus pelo Evangelho, pela essa ferramenta maravilhosa, né? Para o Ministério da Reconciliação isso é maravilhoso, né? Paulo falava que essa era o motivo da alegria dele, porque Cristo estava sendo pregado. Então, nós temos Cristo sendo pregado aqui através da rede social. Glória a Deus por isso. E essa é a nossa alegria também, né, amados? Então, glória a Deus porque Cristo está sendo pregado. Imagine você que na época dos apóstolos não tinha rede social, né? A palavra diz lá em Atos que eles alvoroçaram o mundo, e isso sem a internet. Bom, amados, eu queria compartilhar com você um tema que fala muito comigo. Está lá em Salmos 128, é o capítulo todo, mas eu vou ler o verso 1. São vários versículos que a gente vai estar compartilhando. Mas lá o salmista vai dizer o seguinte, diz assim, ó: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos, ou seja, andar no caminho do Senhor. Bom, o salmista nos diz que andar nos seus caminhos e temer o Senhor é a mesma coisa, é similar, é isso que o salmista nos diz. E ele também afirma que essa prática de temer o Senhor e andarmos nos seus caminhos, ele resulta em felicidade. É isso que o verso nos diz, ó: como é feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, essa felicidade inclui paz, harmonia, inclui finanças, né? Longevidade. Então, tudo isso a gente vê ali, que é a felicidade terrena, no período que nós estivermos aqui, mas o salmista está falando ali desse período em que nós estivermos aqui. E esse conta ali em todo o versículo, né? São 6 versículos em todo o capítulo de Salmos 128. Um outro ponto que o salmista nos fala é o ato de temer. Veja, como é feliz quem teme o Senhor. Então a gente precisa avaliar que o verbo aqui, ele sugere continuidade. Então, temer continuamente. Ele não diz assim, aquele que quem temeu o Senhor, mas quem teme. Ou seja, é uma sugestão de continuidade, temer. E a parte B do versículo vai dizer assim, ó: quem anda em seus caminhos. Ou seja, o ato de andar nos caminhos do Senhor. Porque também aqui o verbo sugere continuidade, andar nos caminhos do Senhor, ou seja, andar e seguir andando, caminhando, e não ficar parado no caminho, né? Isso é o que o salmista não diz para ficarmos parados, mas ele diz para andarmos no caminho do Senhor. E em relação ao caminho do Senhor, agora indo para o Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus, em certa ocasião, ele disse a Tomé, estavam todos os apóstolos ali reunidos, mas respondendo a uma pergunta de Tomé, né? Ele disse assim para Tomé: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, e foi isso que Jesus disse a Tomé. E agora, quando a gente vai um pouco mais além, nas epístolas ali, Colossenses, no capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nós estamos em Cristo, que é o caminho, e isso é fato. Amém, amados? Então, se nós estamos no caminho, porque nós estamos em Cristo, que é o caminho que o salmista se refere, né? Como praticarmos então essa continuidade que o salmista sugere, né? Veja, não apenas estar no caminho, né? Como eu mencionei anteriormente, não apenas estar no caminho parado, né? Mas andar nos caminhos do Senhor significa caminhar, é uma continuidade.
Então, quem somos em Cristo, né? Nós estamos no caminho, porque somos justos diante de Deus em Cristo. E isso simboliza que estamos no caminho. Porém, o salmista sugere que andemos no caminho. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso essa noite. Então, quando nós ouvimos o ensino da graça, nós nos conscientizamos em andar no caminho, né? Você está no caminho, agora você vai andar no caminho, e você vai ser conscientizado disso, do andar no caminho, nos ensinos da graça. Veja, 2 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Se a gente voltar para Salmos, andando no caminho, sendo transformados. Já estamos em Cristo, mas estamos sendo transformados. Então já estamos no caminho, mas estamos caminhando, sendo transformados. Então o verso, ele continua dizendo assim, ó: com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Como é feliz esse. Isso é o que diz o salmista, né? Então, para o salmista, veja, temer o Senhor e andar em seus caminhos, além de ser a mesma coisa, além de ser similar, é um ato contínuo. Bom, ainda em Salmos, se a gente anda mais 2 versos, a gente estava em Salmos 128, agora Salmos 130, diz assim, ó: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Isso nos mostra, o salmista aqui está nos mostrando que o Pai não registra os pecados. E veja que o verso continua dizendo o seguinte: mas contigo está o perdão para que seja temido. Então nós vemos aqui no capítulo de Salmo 130, que Deus não registra pecados, e que o Pai estende o perdão eterno a nós soberanamente, porque o verso começa lá: se tu, soberano Senhor. Então, é soberanamente que Deus estende o seu pecado a nós, não porque merecemos, mas é soberanamente. Então, a gente viu que Salmos 128, há pouco, ele afirma que temer o Senhor resulta a nós em felicidade, né? Feliz é aquele que teme ao Senhor. É assim que a gente leu. Agora, no verso 30, ele nos afirma o seguinte: que temê-lo é o resultado de estarmos conscientes de quem somos em Cristo. Mas veja, o motivo é o perdão, do seu perdão eterno por nós, e não da sua ira. Então, voltando um pouquinho ali ao verso, diz assim, ó: mas contigo está o perdão para que seja temido. Então não é medo, mas sim o perdão. Ou seja, não é a ira, mas sim o perdão, o motivo de temermos, temer ao Senhor. Então o perdão eterno nos leva, nos conduz a temê-lo. Então esse é o real motivo porque tememos o Senhor. Não pela ira dele, mas porque o perdão está com ele e foi estendido a cada um de nós, amém? Bom, segundo o salmista, então, só para fazer uma análise, voltando um pouquinho, nós conscientizamos dia após dia desse perdão, que se fundamenta no amor incondicional de Cristo, do Pai por nós, e consequência disso, isso nos conduz a temer o Senhor. Lembre-se, nos conscientizando de que somos perdoados. E temê-lo é ser grato a Ele. E por sua vez, o temor, que é essa gratidão contínua, como diz o salmista, nos conduz à felicidade, que são os benefícios
do amor do Pai. Agora, trazendo para Cristo. João, na sua epístola, lá em 1 João 4, ele vai dizer o seguinte: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Então Jesus é a expressão do amor de Deus por nós incondicional, é a expressão do perdão estendido a nós. Esse é Jesus. Então a palavra temor, amados, perceba que não tem nada a ver com medo, mas tem tudo a ver com gratidão. Então quando a gente analisa temor na palavra, analisemos desse prisma da gratidão. Então como teríamos medo, né, de alguém que nos ama incondicionalmente e de maneira soberana estendeu o perdão a nós? Não há como ter medo desse, e sim ser grato a esse, eternamente grato. Ainda em 1 João 4, agora no verso 18, vai dizer assim, ó, no amor. O amor é a expressão do Jesus Cristo, né, que é a expressão do amor e do perdão de Deus. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Ele vai finalizar assim, ó, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então aquele que tem medo, não, aos olhos do salmista lá, não está caminhando. Ele está parado no caminho. Entende? Ele crê em Cristo, ele está no caminho, porém ele não está caminhando. O medo ainda está com ele. Então, isso por quê? Porque ele não está consciente de quem ele é em Cristo. Então, se ele está parado, é porque ele não está consciente de quem ele é em Cristo. E quando ele está caminhando, essa consciência de quem ele é em Cristo vai se aperfeiçoando dia após dia. Então, o apóstolo afirma que medo e amor não andam juntos. Ele explica que medo, ele nos explica que não há, que se há medo em nós, é porque não estamos aperfeiçoados. É assim que o verso termina, veja, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, porque não está consciente do amor do Pai, do eterno perdão que foi estendido e do incondicional amor de quem ele é de fato em Cristo. E isso faz com que ele caminhe. E isso nós temos através, glória a Deus, do ensino da graça. Então a graça, ela não ensina medo, pelo contrário, ela ensina amor. Se tem medo no ensino, é vento de doutrina, amados, não é graça. Reserve, amados, o teu ouvido para ouvir a graça do Senhor, apenas a graça. Se há medo no ensino, você não está ouvindo graça, então cuida para não ouvir medo, e sim amor. Esse é o ensino da graça. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, ele vai dizer assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, está no caminho, é nova criatura. Ele está no caminho. Agora, estar consciente disso é estar caminhando, como o salmista disse lá em Salmos 128. Porém, alguns cristãos, quando eles se deparam com esse verso, eles pensam assim, né? Pô, eu vou falar por mim, tá? Eu pensava assim, antes desses 3 anos de graça. Eu pensava assim, nova criatura. E tem muita gente que pensa assim. Esse pensamento, na verdade, é um engano quanto à sua identidade, porque ele está no caminho, ele é a nova criatura, mas por ele estar no engano, ele está parado, ele não está como o salmista falou, caminhando. Ande nos caminhos do Senhor, caminhe, literalmente, porque ele ainda não teve a revelação do amor incondicional do Pai por ele. Então esse temor no sentido de medo, que supõe castigo, como a gente leu há pouco aqui, é uma referência à antiga aliança da lei, né, a qual não estamos debaixo. E a respeito desse medo, lá em Deuteronômio 28,
Diz assim: se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. E a lista de maldição era imensa. Começa ali pelo verso 15, vai quase ao verso 70, então é bastante verso dedicado às maldições, realmente é bastante coisa. Esse era o juízo por parte da desobediência dos judeus sob a antiga aliança, né? Por isso havia medo, esse era o motivo do medo. Só que todas as maldições tiveram um único destino quando a gente lê Gálatas 3. O apóstolo Paulo vai dizer: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Então Cristo no nosso lugar, Ele tomou todas as maldições. Ele pegou Deuteronômio, creio que é 15 em diante, até quase 70, daqui isso aqui para mim. E ficou só as bênçãos de Deuteronômio 28 para mim e para você. Glória a Deus por isso. Isso para quem crê, nós cremos. Então nós somos beneficiários. Veja, Efésios 5, o apóstolo Paulo vai dizer: Cristo amou a igreja. Quem é a igreja? Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, em favor dela, em favor da igreja, para santificá-la. Para quê? Santificá-la. Então, aos olhos do Pai, eu e você fomos santificados na cruz, há 2000 anos atrás, porque Ele se entregou a si mesmo para santificá-la. O verso continua dizendo: tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo. Veja, Ele vai voltar. Maranata vem, Senhor Jesus. Ele vai voltar. Em breve estaremos face a face com Ele. Então, uma referência aqui ao nosso encontro com Ele. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, o próprio Jesus, há 2000 anos atrás, qualificou a igreja para vir buscar a qualquer momento. Pode ser daqui a pouco, antes do término da reunião, ainda hoje, amanhã, a gente não sabe, mas está perto. Logo estaremos com o nosso amado. Paulo, ele ainda vai dizer em Gálatas 5 assim, ó: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes. Aonde permaneçam firmes? Na liberdade. E não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Estamos livres do medo do juízo. Passamos da morte para a vida, segundo o Evangelho de João 5:24. Então, por isso, temermos a Deus não tem nada a ver com termos medo de Deus, mas tem a ver com sermos gratos a Ele. Por essa razão, Paulo nos orienta, né? Permanecer firmes na liberdade. Que liberdade é essa? Que Jesus conquistou. Então, o mérito é todo dele. Então, descansemos nessa graça, nesse favor imerecido, né? Fomos reconciliados, fomos reconduzidos ao Pai por esse caminho. Que o salmista fala, né? Caminhe. Ande no caminho. O apóstolo Paulo ainda vai dizer assim, ó: por meio da obediência de um único homem, no caso aqui o nosso amado, que logo virá, muitos serão feitos justos. Então, o nosso substituto foi perfeito, mas por mim e por você. Glória a Deus. Filipenses, Paulo também vai dizer assim, ó: humilhou-se, referindo-se a Jesus, a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então somos beneficiários da obediência de quem? Nossa? Não. Da obediência dele. Veja, amado, eu não sou contra a obediência. Pelo contrário, né? Isso é um fruto do Espírito, isso é naturalmente. Isso acontece naturalmente na nossa vida. O que eu estou dizendo é que a nossa obediência não nos justifica diante de Deus, mas sim a obediência de Cristo nos justifica diante de Deus. Somos justos diante do Pai pela obediência dele. 2 Coríntios 5 ainda, Paulo vai dizer assim, ó: Deus tornou o pecado por nós, por mim e por você,
aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, para Deus, não é quão bom eu sou, ou quão bom você é, mas quão bom é o seu cordeiro. Quem que é o teu cordeiro? Hein? Não escutei. Ele é o nosso cordeiro. Paulo, cita bastante Paulo aqui, né? Paulo, ele cita Davi, veja. Ele volta para Davi. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, nunca mais. Glória a Deus. Por isso o amor expulsa todo medo. Por isso somos gratos a Ele. Por isso o tememos. Veja que temor tem a ver com gratidão, porque não há culpa. Então, para o cristão, não há medo, porque não há condenação. Cristo foi condenado no nosso lugar. Não há condenação, porque não há culpa. Cristo assumiu a culpa no nosso lugar. O Joseph Prince, citando ele aqui, ele diz assim, recebemos o bem que não merecemos, porque alguém, o Cordeiro, recebeu o mal que não mereceu. Então esse é o favor imerecido do Pai, o nosso Cordeiro. Veja, 1 Coríntios, Paulo ele vai dizer assim, vocês foram comprados por alto preço. Então aquele sangue derramado lá naquela cruz foi o preço pago. E agora, sobre a nova aliança da graça, temos acesso livre ao Pai. Olha o caminho do salmista aí. Hebreus, o autor de Hebreus, que cremos que seja Paulo, ele vai dizer assim, no capítulo 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança, plena confiança, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por isso somos justos nele. Plena confiança é pelo sangue dele. Porque o medo foi expulso. Esse está aperfeiçoado. O verso continua dizendo, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Então, entramos no Santos dos Santos pelo caminho que ele nos abriu. Olha o salmista novamente. Caminhos do Senhor. Andemos nos caminhos do Senhor, o salmista diz, né? Então, entrar nesse novo caminho é estar caminhando continuamente, sendo transformados dia após dia. Transformado aqui, né? A consciência. Glória a Deus pelo ensino da graça. Então a palavra temor, mais uma vez, amados, não tem nada a ver com medo, mas tem tudo a ver com gratidão, sermos gratos ao Pai por Ele ter nos enviado esse Salvador. Um cordeiro, o nosso cordeiro. Então a expressão temor na nova aliança significa graça. Isso à luz da palavra. Voltamos para o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer assim em Romanos 8, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente para temer. Aqui sim, no sentido de medo, mas sobre a antiga aliança, né? Que ele usa a palavra novamente. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então a gratidão, ela toma conta do nosso ser de uma forma que não temos controle. E isso é uma consequência de quem caminha nos caminhos do Senhor, caminha, crescimento contínuo. O apóstolo Paulo também ele vai dizer em Colossenses 2, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus como Senhor, ou seja, está no caminho, está em Cristo. Ele continua, vai falar do caminhar agora, como o salmista lá atrás. O verso continua, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, ensino da graça, Novo Testamento, transbordando de gratidão. Então o salmista diria o quê? Caminhe. Ele resumiria, né, Paulo aqui. Então veja, a nossa gratidão, ela é um resultado, ela é um fruto do perdão eterno do Pai que se estendeu a nós, como a gente viu lá em Salmo 130, lá no começo. E voltando para Salmos, no capítulo 130, ele vai dizer assim,
como o Oriente está longe do Ocidente. Pensa nessa distância. Assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Isso aconteceu aonde? Na cruz. Então, através da obra concluída de Jesus, que isso aconteceu, que foi afastado. Já o profeta Isaías, no capítulo 54, ele vai dizer o seguinte: de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Então a gente precisa insistir nisso. Deus não está irado, Deus é amor. O verso continua: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. Não será abalada de forma alguma. De forma alguma. O verso continua: nem a minha aliança de paz, veja, de paz, será removida de forma alguma. Isso por quê? Porque Jesus, o nosso substituto, foi perfeito. Glória a Deus por ele. Agora, mais importante, né? Quem está falando isso? O verso continua, diz assim: diz o Senhor que tem compaixão de você. Quem que diz? O Senhor. Aquele que é soberano e soberanamente estendeu o seu perdão a mim e a você. Então Deus é bom, glória a Deus, aleluia. O autor de Hebreus, que cremos que é Paulo, ele vai dizer assim no capítulo 12: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, como vimos o profeta Isaías falar, ou seja, que nunca se abala, nunca, pela obra do amado, o verso continua: sejam agradecidos. Não é tenham medo, né? Mas sejam agradecidos. É assim que o autor de Hebreus vai dizer. Ou seja, o perdão do Pai que gerou a gratidão. Traduzindo aí temor, né? Gratidão. Então a gratidão é o temor, e temor que é similar, ele gera a mesma coisa, felicidade. Por quê? Porque caminhando nos caminhos do Senhor. Isso quando estamos conscientes. Veja, caminhar, o que o salmista diz, caminhar nos caminhos do Senhor, é estar consciente de quem é em Cristo, do perdão eterno, do amor incondicional. Então isso nos leva a transbordar de gratidão, é inevitável. O salmista diria: estamos caminhando. Então isso é um processo natural. Veja, vemos a sua majestade, a beleza da sua santidade, né? Isso nos leva naturalmente a adorá-lo, a louvá-lo. Isso é um processo natural. Isso acontece naturalmente. E principalmente, né, ter nojo daquilo que não o agrada. Mas isso é um processo natural, dia após dia. Por isso que a gente fala tanto em relacionamento com o Espírito Santo, né? Mas não exige esforço nem sacrifício nosso. E sim, estar no caminho, mas não parado, caminhando, como o salmista diz. Ele diz assim, novamente lá os Salmos 128, ele diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor. Mas eu pergunto para você, aonde está a fonte desse temor, dessa gratidão, né, que é na graça? O profeta Isaías vai dizer assim, ó, no capítulo 11: o Espírito, esse que habita em mim e em você, o Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor. Traduzindo, o Espírito que dá conhecimento e gratidão ao Senhor. Então o Espírito caminha conosco nesse caminho. Então nós não estamos sozinhos, sabe? Nós estamos no caminho, estamos em Cristo, mas essa caminhada é de mão dadinha aqui, ó, com o Espírito. Nem de mão dada, né? Ele está dentro. Como é que a gente vai dar a mão para ele, né? Está dentro. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Por isso que é importante na graça o relacionamento com o Espírito. É fundamental o relacionamento. E quando eu entendi isso, eu comecei a perceber que eu estava caminhando. Mas naturalmente, sabe, eu olhei para mim, estou começando a dar meus passos aqui. Mas não que eu fui, agora eu vou caminhar. Não, era assim antes. Eu tentando. Mas a partir do momento que eu entendi do relacionamento com o Espírito, eu olhei para baixo e eu estava caminhando. É natural.
Mas na graça nos movemos como? Por medo? Não, por gratidão. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, em 2 Coríntios 7, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor, gratidão a Deus. Ou seja, na graça, Paulo vai dizer que esse temor, ou seja, essa gratidão, nos aperfeiçoa dia após dia. Por isso a importância do relacionamento diário com o Espírito. Então, isso acontece quando? Enquanto aguardamos, Maranata vem, Senhor Jesus, enquanto aguardamos a chegada do amado. Na verdade, vamos encontrar com Ele nos ares, né? E só ainda finalizando para falando de gratidão no sentido temor, gratidão, não temor, medo, mas temor, gratidão. Veja, como o próprio Jesus define, lá em Mateus 4, no Evangelho de Mateus, tem uma conversa entre Jesus e o inimigo das nossas almas. Ele vai dizer assim, ó: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Grava isso, adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore, mesma palavra, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Então aqui Jesus estava fazendo uma citação a Deuteronômio, lá em Deuteronômio 6, no capítulo 13, que diz assim, temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O que Jesus falou? Adorem. Ele citou, só que ele mudou. Temam, adorem. Então para Jesus, adorar e temer é similar. E só adora quem é grato. Quem está aperfeiçoado no amor, né? Então o Evangelho, amado, é boa notícia de Deus à humanidade. E que Deus nos providenciou um Salvador. Então não temos medo. Termos medo não tem nada a ver, não faria sentido. Então sentir qualquer tipo de medo não é boa notícia. Veja, o Tiago, no capítulo 5, ele faz uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta aqui também, cabe para mim também. Ele diz assim: há alguém que se sente feliz? Daí eu pergunto para você, eu já vou levantar a mão. Então, ele vai dizer assim, que ele cante louvores, ou seja, é uma consequência, é inevitável. Porque você sabe o motivo da tua felicidade. É porque o Pai estendeu o perdão. Lembra lá em Salmo 130? Então, estando caminhando, entendendo o plano de Deus, a obra concluída de Jesus que nos resgatou, esse é o primeiro passo. Quando isso acontece, nós estamos caminhando. Através dos ensinos da graça, nós temos acesso a isso. E em seguida, o que acontece? Isso gera em nós um resultado, um fruto, que é a gratidão. A gente vai cada vez ficando mais transbordado da gratidão, até derramar. Tanta gratidão que a gente tem dessa obra maravilhosa de Cristo na cruz. Então, a consequência disso é louvar, adorar, reverenciar, admirar a santidade dele, E a gratidão, amados, ele é um dos pilares para a nossa transformação. Sem gratidão, é como se houvesse um muro para a transformação, você entende? A partir do momento que você vai entendendo, você vai se tornando grato, e é uma bola de neve que vai aumentando, aumentando, e isso vai gerando transformação. Daí, eu gostaria que você perguntasse para quem no teu lado aí, lembrando lá o salmista de 128. Pergunta assim para ele: bora caminhar nos caminhos do Senhor? Gostaria que você colocasse de pé, amados. Tem um louvor que a gente escutava aqui no original, aí depois de um tempo veio a tradução, O original, eu não lembro agora a letra, mas
Como que é, Ismael? Nome? Isso aí. É isso que ele falou lá. Não mais escravos. Então, eu gostaria que você refletisse. Vai tocar agora, eu gostaria que você refletisse nessa música. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me
não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Meu Senhor, obrigado, Jesus, pela tua obra maravilhosa naquela cruz, Senhor. Obrigado também por ter apresentado esse paizinho querido para nós, Senhor, que nos ama incondicionalmente, de maneira soberana, Senhor. Ele nos ama, nos perdoou também soberanamente, Senhor. Também gostaria de pedir ao doce Espírito Santo que, através dos ensinos da graça, trouxesse entendimento à igreja de Jesus Cristo nesse tempo. O fim se aproxima, amados. O amor incondicional do Pai por nós, o perdão eterno estendido a nós, eu creio, amados, que é o último avivamento, Senhor. Ah, Senhor, que a tua igreja esteja plenamente preparada, Senhor, para toda a boa obra nesse último momento, Senhor. Obrigado também por esse ministério na nossa vida, Senhor. Somos gratos pela vida dos pastores, Senhor, pela vida desse ministério, dos membros dessa igreja, Senhor. Temos nos edificado, Senhor, nesses últimos anos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ministério da reconciliação, Senhor. Obrigado pela oportunidade e o prazer, Senhor, de ser luz na vida das pessoas, Senhor. Temos tido essa oportunidade, Senhor, de cumprir o plano, o propósito, o chamado individual de cada um, Senhor. Amém, amados? Você pode dar mais um aplauso para Ele? Gostaria de convidá-lo também, para você que trouxe a tua contribuição para esse ministério. Esse é o momento, amados, você é livre. Deus é contigo. Eu profetizo sobre a tua vida uma semana plenamente abençoada, plenamente saudável. Deus é contigo. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. O Deus elevado é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh! Deus, Emmanuel,
julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se